Olá irmãos, olá irmãs, graça e paz. Estamos no nosso culto de intercessão hoje na casa da Márcia e podemos então desfrutar da hospitalidade da nossa irmã, de sua família e ter esse tempo de edificação, de louvor, de adoração, esse tempo de clamor, esse tempo de convicção de que o Senhor sempre está presente na nossa vida. 24 horas por dia, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque somos acolhidos com carinho aqui na casa da Márcia. Nós te louvamos, ó Pai, por sua vida, pela vida das suas filhas e dos seus genros, em nome de Jesus. E que o Senhor ministre nesse tempo de celebração, de adoração, nesse tempo de culto a Ti. E abençoe também irmãos e irmãs que estão conectados conosco neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, então vamos começar com os louvores. O primeiro vai ser, eu acho que é o número 11, então o Senhor me livrará. 11, 6? 6. 6. 6. O Senhor
bebê. Então, manancial. 11. Boa noite, tudo bem? Satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém.
ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor. Amém. Amém, louvado seja Deus. Eu vou pedir para a Natália fazer uma oração agora, preparando nosso coração para a palavra do Senhor. Senhor Deus, eu sou grata por mais esse dia que o Senhor permitiu que estivéssemos com vida e com saúde, ó Pai. Agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, no caso da minha mãe, e os que estão assistindo também, ó Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa nos dar discernimento, Pai, para entender aquilo que o Senhor realmente quer nos transmitir com a palavra que o Seu servo vai trazer nessa noite. Amém. Possamos usar essa mensagem para realmente renovar as nossas vidas, mudar o nosso comportamento e levar a Sua palavra para quem a gente convive e para quem está do nosso lado a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nos vida do nosso pastor, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa aí que está a palavra, eu queria falar um pouquinho do dia significativo de hoje, tá? Vamos esquecer política de lado, mas significativamente, hoje é o bicentenário da independência do Brasil. Gente, é uma história recente, nós vamos dizer assim, 200 anos, né? Muita coisa acontece, mas é uma história ainda pequena, né? Louvamos a Deus por estarmos nesse país tão rico em recursos naturais, de um povo tão bom, né? Um povo que tem a sua visão, e também num país onde Jesus Cristo tem sido pregado livremente, e nós temos tido a oportunidade de ver realmente o mover do Senhor em solo brasileiro, né? Na nossa história, e eu vou falar um pouquinho da história que talvez alguns não conheçam, da inserção protestante no Brasil, como isso começou, né? Quando houve a independência do Brasil, então o Brasil período monárquico, naquele período então havia uma constituição que havia uma religião majoritária e uma religião oficial da monarquia. Houve uma primeira tentativa dos missionários chegarem ao Brasil para trazerem uma nova maneira de pensar a fé, que seriam os primeiros missionários presbiterianos que chegavam aqui por volta do ano 1827, por aí assim. Chegaram na Baía de Guanabara, e naquela ocasião, quando foram celebrar o primeiro culto e a primeira ceia em solo nacional, eles foram atacados pelo próprio comandante do navio e foram mortos, 3 pastores, em 1827, e isso foi conhecido como Massacre de Guanabara. Foram as primeiras vítimas da intolerância religiosa no nosso país. Só em 1859 veio para o Brasil o primeiro missionário, chamado Rashbal Green Simonton, e ele veio trazer então a mensagem diferente ao país. Já havia alguns protestantes no Brasil, mas ainda não havia um trabalho missionário. E ele veio trazendo então a mensagem cristã do ponto de vista protestante e presbiteriano. Rashbal Green Simonton. E ele chega em 1859, precisamente no dia 12 de agosto.
tinha 26 anos. Ficou menos de 8 anos e morreu. Uns dizem que de malária, outros dizem que de febre amarela, né? Mas deixou a nossa história até aqui. E todas as demais denominações vieram desse movimento e nasceram de uma forma ou de outra através desse movimento. Aqueles que vieram, veio o protestantismo de missão e o protestantismo de migração, que eram aqueles que vinham de fora já, que nem os alemães que vieram com a própria cultura luterana, mas não vieram com uma visão missionária. Eu estou falando isso porque isso faz parte do nosso bicentenário de história. E tivemos alguns problemas de perseguição, templos queimados, pastores mortos, queimas de Bíblia. Eu fui pastor de uma igreja que enfrentou por 2 vezes Bíblias queimadas, não na minha época, tempos antes, né, obviamente. E tem muito disso no país, tem muita dessa história no país, mas e temos visto que o Evangelho está crescendo. Nesses 200 anos de história de independência do Brasil, né? Então, esta é uma palavra de história, a história da igreja dentro da história do país, né? Mas não é isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Vamos falar da palavra de Deus e louvamos a Deus por esses 200 anos da independência, depois vamos orar agradecendo especificamente sobre isso. Vamos ler no livro de Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. É um texto, até certo ponto, conhecido, segundo Reis 5, de 1 a 5. E nós encontramos o texto da palavra de Deus em 2 Reis 5, de 1 a 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, ou roupas de festa, como talvez a sua tradução aí diga isso. É um dos textos bem enigmáticos da palavra de Deus, essa história de Naamã. Bom, quem era Naamã? Era um comandante, ali o líder do exército da Síria. A Síria era uma potência na sua época e a Síria então invadiu o reino de Israel, que é o reino do sul. E ele, na época, Jeú era o rei de Israel. Bom, esse é o período entre 842 até 814 a.C. Então é um tempo bem longínquo que isto ocorreu. Bom, era comum quando um exército invadia um outro exército ou um outro país, eles levavam algumas pessoas como escravas. Havia abuso, havia realmente mortes, mas normalmente pegavam as mocinhas para serem servas e algumas até serem concubinas em determinadas casas. É o caso dessa menina que aqui aparece no texto. Ela sai da terra dela, levada, ela não vai por vontade própria, não é uma viagem turística, não é uma viagem para ir e voltar, olha, eu vou fazer uma visita lá na Síria e volto rapidamente. Não tinha nada disso. Ela foi tirada de sua família e foi levada para a Síria e ali, olha, você vai ser empregada, vai ser a serva, você vai ser empregada da mulher Naamã.
Bom, é para isso que ela foi, ser escrava. É claro que em algum momento, e isso era comum na cultura, se precisasse, ele usaria essa menina até como objeto sexual. Isso era comum nas culturas antigas, nos povos antigos. Mas não é o caso dessa menina, né? A Bíblia não fala nada sobre ela. Aliás, a Bíblia não diz o nome dessa menina em lugar algum. Nós não sabemos. Eu fui atrás procurar com alguns comentaristas, não há nada sobre essa menina. Não importa. O que importa é o seu gesto. Mesmo estando fora de casa, mesmo estando como escrava na casa de Naamã, ela sabe que o patrão, que o dono da casa, o senhor dela, que é aquele que é dono dela, né? Porque ela, quando uma escrava chegava numa família, ele ficava dono. E aí, sabe que ele está doente de lepra. E aí, resolve contar para ele, olha, se o senhor estivesse lá em Samaria, tem um profeta de Deus que ele ora e cura. E a mulher dele ouve isso, fala para o marido fala para o rei manda falar para o rei de Israel, olha, cura está aqui, eu estou te mandando na mão, você vai curar na mão. Aí o rei de Israel disse, não, ele quer fazer guerra comigo. Se você ler o texto direitinho, você vai encontrar ele dizendo assim, ele rasgou as vestes, significava que ele estava se humilhando. Ele disse, não, isso é absurdo. Quem sou eu? Estou no lugar de Deus para curar esse homem. Só que essa menina sabia muito mais do que o próprio rei. Ela conhecia o profeta de Deus. E aí, alguém conta para Eliseu, e então Eliseu manda chamar Naamã, e a história prossegue. Naamã criou uma fantasia, levou muita coisa para doar, para que eu curasse, né? E aí ele chega e ele pensa assim, esse homem vai chegar, vai me tratar bem. Ele estava acostumado com grandes festas, grandes manifestações públicas, o rei reconhecendo o seu poder, a sua agilidade para a guerra. Então ele estava acostumado com honras. De repente, Eliseu nem vai lá para Deus, avisa ele lá, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele pensa assim, não, eu vou embora. Esse cara é um farsante. Eu imagino que passou na cabeça. Lá na minha terra tem rio, muito melhor. O Rio Jordão aqui cheio de lama. Mas aí os soldados ponderaram, peraí, nós já estamos aqui. Se ele te pedisse alguma coisa absurda, o senhor não faria? Eu faria. Mas ele só pediu para dar 7 mergulhos. Aí ele vai lá, eu fico imaginando Naamã, totalmente cético, totalmente sem fé. E aí ele chega lá, ele dá o primeiro mergulho. Quanto um leproso. Já pensou? Só sujo. É o segundo mergulho, só lama, né? As unhas já estão cheias de lama. Ele disse, esse cara é um charlatão. Mas isso era um 7 mergulho, né? Ele dá o terceiro mergulho, e a mesma coisa, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e nada. Mas se tinha que curar alguma coisa, eu teria que melhorar. Mas era 7 mergulhos. 7 mergulhos apenas. E aí, quando ele percebe, ele está totalmente curado. Daí ele cai no outro extremo. Ele pensou assim, lá na minha terra tem rio melhor. Aqui só lama. Então ele pega os jumentos e manda juntar a lama do Rio Jordão para ele levar, porque aquela lama que é poderosa. Aí ele volta para Eliseu, então ele tenta pagar Eliseu pelo que ele foi feito. E Eliseu não aceita, ele disse não. Só que esse homem, ele sai dali e ele diz assim, nunca mais eu vou me ajoelhar diante de Rimon, que era o Deus que ele servia. A Síria tinha 12 deuses diferentes, um deles era Rimon. Rimon era um deus que eles acreditavam que era deus do trovão, da chuva, e quando ele estava bravo, ele não mandava chuva. Rimon não tinha colheita, então não tinha seca. Então o que eles faziam? Eles pegavam crianças, normalmente uma criança mais velha,
da família e queimavam nas mãos de Rimon, para que Rimon voltasse a fazer chover na Síria. Era assim que eles adoravam o Deus Rimon. E alguns até sangravam diante de Rimon. Então alguns consideravam Rimon como um deus de fertilidade, porque era a prosperidade que trazia com a chuva. Né? Esse homem vivia adorando Rimon. Mas esse homem, ele sai dali, e se você ler todo o capítulo 5, até o versículo 27, ele sai completamente convertido, dizendo: eu não vou mais adorar Rimon, eu vou adorar o Senhor. Agora imagine que naquela época, quando ele volta para a Síria, ele sai como adorador de Rimon. Sai leproso. Ele volta como adorador do Senhor verdadeiro, do Deus verdadeiro. Ele sai reconhecendo quem é Deus, o Deus verdadeiro. E ele sai rompendo com todos aquela sequência de idolatria que ele vivia, com os 12 deuses da Síria. Agora imagine que a internet da época ficou maluca. Porque você sabe que tinha WhatsApp na época, né, gente? 800 e poucos anos antes de Cristo. Tinha WhatsApp. Aí o pessoal ia lá na pesquisa Google da Síria de 800 anos antes de Cristo e colocava Naamã e aparecia: se converteu ao Deus de Israel. Outra pesquisa aparecia lá: ele era leproso, é um bom comandante, mas era leproso e agora ele está curado. E o Deus de Israel que curou ele. Pensa a revolução espiritual que isso não causou na época, gente. É claro, eu estou brincando, não existia internet, não existia WhatsApp, coisa nenhuma naquela época. Mas existia simplesmente a conversa, a transmissão oral, as pessoas contavam as histórias com detalhes, com ricos detalhes. Eu imagino a revolução espiritual que a conversão desse homem não causou em toda a Síria. Agora, como começa isso? Começa com uma fé que me desafia a tirar a força das adversidades. Esse é o tema dessa palavra que eu tenho nesse momento. Uma fé que me desafia a tirar a força das adversidades. Eu vou olhar não para Naamã nesse momento, mas eu vou olhar para essa menina que ninguém sabe o nome. Eu vou olhar, não é para um comandante de guerra. Eu vou olhar não para um guerreiro, mas eu vou olhar para essa menina que não aparece o nome na Bíblia, mas é significativo o que ela fez. Uma fé que me desafia a tirar força das adversidades, é uma fé que me leva a descansar na soberania de Deus. Essa é a primeira conclusão que eu faço nessa noite. Deus permitiu que ela fosse levada para a Síria. Deus não tinha um propósito, um propósito qualquer. Como dizia Einstein, Deus não joga dados com a nossa vida. E um outro disse: Deus joga xadrez, porque xadrez é um jogo de estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Permitiu que aquela menina fosse lá para a Síria, tirada da família. Agora pensar naquele texto lá de Romanos 8, 28, que é muito conhecido, eu gosto muito de citar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós sabemos disso, não sabemos? E vocês creem nisso? Amém. Amém? Eu creio nisso. Todas as coisas. Todas as coisas. Deus permitiu então que aquela menina saísse da sua família, porque ele tinha um projeto e tinha um propósito disso. Uma menina tão temente a Deus, uma menina tão cheia de fé, uma menina que se mantinha equilibrada no meio da idolatria. Eu digo que nada foge ao controle de Deus. Queridos, nós enfrentamos uma pandemia por 2 anos e meio. Ainda esse vírus está por aí, fazendo vítimas. Melhorou porque as vacinas estão resolvendo.
E muita gente dizia assim, olha, é o juízo de Deus. E eu digo, não é juízo de Deus. É a agenda de Deus. É controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Glória ao Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Não estamos na família, não estamos na igreja, na escola, no bairro, por acaso. Estamos inseridos num lugar e circunstâncias que Deus preparou para nós. Já pararam para pensar nisso? Semana passada uma pessoa me parou na rua, me conhecendo já, e disse, pastor, o senhor é de onde? Eu disse onde eu era. Como o senhor veio parar em Monte Sião? Eu disse, olha, isso é uma longa história. Mas eu só quero dizer para você uma coisa, foi Deus que me trouxe para cá. Eu contei para ele, olha, eu tinha 9 anos de idade e Deus me chamou para ser pastor, uma visão missionária. Eu tinha 14 anos de idade e Deus confirmou todo o chamado. E eu fui contando e eu saí de casa, eu tinha 19 anos apenas e nunca mais voltei apenas para passear na minha casa. Fui estudar 4.500 quilômetros de distância da minha casa, me preparando para servir a Deus. Naquilo que eu entendia que era meu chamado. Já fui pastor, comecei o ministério em Belém do Pará. Depois fui lá para os lados do oeste do Paraná, Cruzeiro do Oeste. Fiquei um tempo lá. Depois fui para IEP, São Paulo. Depois fui para Martinópolis. Mais um tempo. Depois Sorocaba. Depois Santa Cruz do Rio Pardo. E agora estou há 10 anos em Monte Sião. Eu fui contando tudo isso para ele. Ele foi ficando de boca aberta e disse assim, pastor, o senhor não tem saudade? Eu tenho saudade, sim. Hoje eu estava conversando com minhas irmãs, a irmã mais nova, a Graça, sofreu um acidente, caiu, quebrou o fêmur, já operou. Hoje faz exatos 40 dias. 40 dias hoje. Eu estava conversando com minha irmã mais velha sobre isso. Mas pouco mais de 30 dias que de fato ela operou. Só que hoje ela estava dando uma volta na beira-mar e assistindo o pôr do sol. Estava com andador, mas está andando já. Eu até disse para minha irmã, fiquei com uma inveja santa disso, né? Elas estão lá vendo, viu? Beijo para vocês. Eu tenho certeza que minha irmã está lá vendo, lá pela TV, que eles colocam para assistir os cultos daqui. Eu disse para essa pessoa que me questionava, o senhor tem saudade? Eu tenho saudade. Mas eu estou exatamente onde Deus me colocou. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Essa mocinha do texto é uma adolescente, então tem o nome dela. Longe de pai, longe de mãe, longe de seus sonhos, sem futuro, porque dependeria dos seus patrões. A Bíblia não conta o início da sua história, não conta o depois da sua história, mas o que é essencial da sua história a Bíblia conta. Ela tem uma fé que a desafia a tirar força nos momentos mais difíceis da vida. Segunda ideia, essa jovem tem uma fé que não permite amargura no coração. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é amargura? São mágoas, ressentimento. Agora, olhem para mim, exatamente. Nós temos algumas jovens aqui, né? Vamos falar, humanamente falando, gente.
Não precisa ser jovem, é só pensar humanamente falando. Você foi tirada, Giovana, da sua casa. Esse camarada aí que está namorado. De repente você vai ser escrava lá no outro lugar. O seu patrão lá está com uma doença terrível e que não tem cura e que ele vai morrer logo, logo. E você tem a possibilidade de ajudá-lo. Agora, humanamente falando, você ajudaria? Ou dizer, Senhor, mata esse negócio aí. Humanamente falando, gente, qualquer um de nós, se vivesse nessa situação, talvez nós orássemos, Senhor, aproveita, leva esse traste. Não é mais ou menos isso que nós faríamos? É porque a gente não tem essa ideia de ser escravo num outro país. Vocês já tiveram, já que estão falando de 200 anos de independência, a nossa monarquia nasceu com uma perna manca. A escravidão. Sabem que aquelas pessoas que vieram para o nosso país, vieram em navios, chamados navios negreiros, e que muitos morreram pelo caminho, e eles jogavam no mar, porque as pessoas não resistiam à viagem com fome, com sede, e aquele monte de gente dentro do navio trancado. A vida para essas pessoas que vieram para o nosso país não valia nada, não tinham direito a nada. Esse é um capítulo muito ruim da nossa história de 200 anos de independência. Se eu pudesse, eu apagaria. Com certeza eu apagaria. Muitos foram mortos. Muitos foram usados e quando não tinham mais força para trabalhar de graça, eram mortos ou abandonados para morrer à míngua. Essa menina, ela olha para a sua situação de escravidão. Ela não mantém mágoa. Olha, eu estava olhando hoje um comentarista sobre essa menina. Ela foi levada para uma cidade a 569 quilômetros de distância. Agora, observe bem. 569 quilômetros, eu vou daqui de carro para Curitiba. É exatamente isso. É. BH também? Quantas horas você faz daqui para BH? Umas 5, 6 horas? Correndo bem. Você já vai, né? Meu pai foi trabalhar desde tomar 7 horas, 8 horas. Eu tiro lá de 7, 8 horas para Curitiba, porque eu paro bastante. Né? Parando, acho que éramos. Agora, naquela época, viagem de camelo. Nossa, Como que era isso? 569. Eu vou visitar minha mãe hoje. Pega um avião e vai. Meu irmão estava em Portugal e estava voltando, nós nos encontramos em Campinas, em Viracopos. Rapidamente nos encontramos e rapidamente ficamos umas horas juntos e rapidamente ele chegou lá em São Luís. Pensar que podia levar anos uma viagem dessa, mesmo que ela fugisse da escravidão. Mas ela não deixa esse momento na sua vida virar amargura. Hebreus 12, 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A menina está distante do seu ambiente, totalmente contrário. Ela estava na casa de um leproso. Agora eu vou falar um pouquinho como que é para uma menina do povo de Israel estar na casa do leproso. É diferente, porque o leproso na Síria não era separado do convívio. Aquele homem era herói de guerra. Vivia na sua família, vivia com o rei.
mas era leproso. E a lepra era contagiosa, mas em Israel havia uma lei que quando uma pessoa ficava leprosa, o sacerdote olhava a pessoa, dizia, você está leproso. A partir daquele momento ele não voltava mais para casa e nem ficava nos muros da cidade, eles ficavam fora da cidade e ficavam em grupos de leprosos juntos, esperando alguém jogar alguma comida por cima do muro, para eles comerem. Porque quando eles vinham, eles tinham obrigação de gritar, leproso, leproso. E isso era em Israel. Porque se alguém tocasse num leproso, estava impuro. Então, um leproso em Israel não podia viver em sociedade, não podia viver com a sua família, não podia entrar no templo, não podia entrar na cidade. Um leproso em Israel dependia de que alguém jogasse uma comida por cima do muro. E mesmo assim eles tinham que avisar. Quando alguém viajava e de longe tinha uns leprosos, ele via alguém viajando, ele gritava, leproso, leproso, para avisar, não passe por aqui, que aqui tem uma doença contagiosa. E alguns morriam e eram comidos pelas aves dos céus, pelos animais. Nesse contexto, essa menina vai para uma casa de um leproso. Agora, é mais um impacto, é mais uma crise cultural, porque ela sai de Israel que não se podia tocar em leproso e ela vai viver na casa de um leproso. Essa adolescente vai viver num ambiente de idolatria, porque o Deus dele era aquele Deus da chuva, o Deus da fertilidade, era Rimon, que tinha os braços assim, e que crianças eram queimadas nesses braços de ferro para adorar Rimon, para fazer chover, para dar fertilidade, uma boa colheita, e ele adorava aquele Deus, e ela provavelmente via muita adoração de Rimon, sabendo que ela era uma menina temente a Deus, mantinha sua fé. Então eu quero dizer o seguinte, uma fé que não permite amargura no coração. E em terceiro lugar, uma fé que me faz testemunhar no meio do caos. Aí é que vem o diferencial. Eu brinquei com a Giovana. Mas, gente, uma menina como a Giovana poderia ser, talvez mais nova, uma adolescente. E ela olha aquela situação de caos, da sua miséria, de estar na idolatria, de estar longe dos pais, longe da família, longe da sua cultura, longe da cidade que ela foi criada, longe de tudo, e ela vê naquele momento uma oportunidade. Se meu patrão estivesse lá em Israel e conhecesse o profeta de Deus lá em Samaria, ele certamente seria curado. Esse é o ponto de partida para uma revolução espiritual numa cultura. O ponto de partida é a coragem de ser no meio do não ser. O ponto de partida é a coragem de ser e manter uma fé no meio de tudo que não presta. Esse é o ponto de partida. Longe de casa, ela não perdeu a sua fé. No meio daquela cultura idólatra, ela não perdeu a sua fé. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e você sabe que exatamente o que aconteceu com Daniel e seus companheiros quando foram para a Babilônia foram que eles não perderam a fé e causaram uma revolução espiritual na Babilônia por causa da fé. José não perdeu a fé. 14 anos depois de ser traído pelos irmãos, ele continuava temente a Deus. Essa menina não perdeu a fé. Então ela conta para aquela família que tinha solução para a lepra. Sabe o que diz Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não calou. Ela falou do que ela sabia. Ela falou do que ela via na história do seu povo. Ela falou do que ela experimentou. Tinha solução para Naaman, o grande guerreiro da Síria. O seu testemunho desencadeou
toda uma revolução na família de Naamã e também na Síria. E aí eu fico pensando na mídia da época, que não é a internet, obviamente, mas é a conversa, a transmissão oral, que era chamada, né? As famílias se reuniam para contar as grandes conquistas dos guerreiros. E agora tinha alguma coisa para contar sobre Naamã. Na cultura da Síria era assim. Quando eles se reuniam para uma refeição, adoravam seu Deus, e aí contavam tudo que era feito em termos de conquista do reinado da Síria. Agora, observem bem, naquela roda de pessoas, de famílias sírias, contavam as conquistas do guerreiro Naamã. Mas agora contavam a maior e melhor conquista. Esse homem foi curado, e foi curado por um profeta do Deus de Israel. Vocês imaginem isso? Glória a Deus. Aprendemos com esta menina judia levada para a casa de Naamã da Síria algumas lições. Crer é descansar em Deus, é confiar na soberania de Deus. Crer não é alimentar a amargura. Crer é testemunhar da sua fé mesmo que haja dificuldades. Eu gosto muito de uma expressão de um teólogo chamado Francis Schaeffer. Ele diz assim: não há gente insignificante que Deus não possa usar. Sabe, ao longo desses 30 e poucos anos de ministério, eu tenho visto que Deus usa tantas pessoas. Eu tenho me preparado para ser usado por Deus, mas reconheço que Deus usa o inusitado. Esta menina era um desses recursos de Deus, inusitados, do ponto de vista social. Uma escrava não tem valor, não tem importância. Do ponto de vista de Deus, ela tem valor, ela tem importância. Mas se você pegar a lista dos discípulos de Jesus, você também vai encontrar isso. Você vai encontrar um rude pescador que gostava muito de usar espada, gostava muito de xingar Pedro. Mas com o Espírito Santo foi transformado num testemunho poderoso. Um perseguidor da igreja foi transformado num apóstolo para levar o evangelho a milhares de pessoas e até na prisão. Glória a Deus. Deus nos abençoe e Deus nos dê discernimento de quando quer nos usar em todos os momentos. Amém? Eu sei, agora é a Giovana e Companhia Limitada aí que vão cantar. Quer sentar pra cá? Pode ser? Pode deixar que eu pedir mesmo. Melhor fica aqui perto dela. Não, aqui você fica pra aparecer não. A Giovana vai dizer que não vai aparecer. Giovana vai. Vem cá. Não, tá, Gi. Ela quer. Aí eu começo Pode tirar o cabelo. Vai sentar lá do ladinho lá. Pode ficar. Não, vai sentar lá. Vai sentar Quer a lá. letra? Não? Vai sentar lá na Vamos frente. deixar. Tá bom. Tua presença
sua casa. E eu quero dizer para os irmãos que estão nesse momento nos acompanhando distante, que você também pode marcar, é claro, aqueles que moram ou em Monte Sião ou em Águas de Lindóia, ou Socorro, né, que como nós temos irmãos que moram em Socorro, ou qualquer outra cidade aqui da Redondeza, nós também podemos marcar um encontro na sua casa e transmitir para toda a igreja. Deus abençoe, Deus seja louvado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo de comunhão, esse tempo de celebração. Te louvamos, ó Pai, pelos 200 anos de independência do Brasil. E, embora que na nossa história tenhamos uma página tão dura e tão difícil como foi a escravidão no nosso país, Senhor Deus, e apaga essa memória, Senhor, tão dolorida e tão feia que macula a nossa história, ó Pai, em nome de Jesus. E, ó Pai amado, também pedimos a Tua direção para o nosso país, quando nos aproximamos da reta final das eleições, tanto para senador, quanto deputado estadual ou federal, governadores e o presidente da República. Senhor, nós pedimos sabedoria para o povo brasileiro. Cada um tem a sua visão partidária, mas que todos tenham no coração o desejo por fazer o melhor e que ninguém se exclua no dia de exercer a cidadania, de exercer a sua cidadania com o seu voto. Em nome de Jesus. Pai, submetemos a Ti todas as coisas. E sabemos que assim como o Senhor tinha a história daquela menina nas Tuas mãos, o Senhor tem a história do povo brasileiro nas Tuas mãos. Misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoe esta família que nos acolheu, a Márcia, a Giovana, e abençoe todos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que Tua graça acompanhe a todos. Queremos orar nesse momento pelo pastor Silas, que se encontra na UTI, e que o Senhor visite o Teu servo, Pai. E também Te louvamos pela melhora do pastor Celso, que já está em casa, que o Senhor recupere totalmente após a cirurgia, restaurando totalmente, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que nos acompanhe, nos dê a paz hoje e sempre, até que Jesus Cristo venha. A Ele a glória. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Cadê a mais?